Fala comigo, colorados e coloradas de todo o universo, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Bora lá atualizar as notícias do Internacional, porque olha só, que legal. Hoje nós vamos falar de uma contratação que deve chegar nesse final de semana, vamos falar do Camisa 9, e aí, qual vai ser? O Camisa 9, a gente precisa definir isso daí. Vamos falar da volta dos que não foram, né? O atacante, ou melhor dizendo, o meio-campista que foi, mas não foi, acabou ficando. E vamos falar também de um zagueiro que finalmente está deixando o Internacional. Então, fica até o final, porque tem bastante notícia, tem bastante coisa para você ficar informado a respeito do Inter. Você sabe que eu faço aquele apanhado de notícias e trago tudo aqui resumido bonitinho para você ficar informado do Internacional. E em troca disso, eu convido você para que você se inscreva no canal, você siga a página, siga o perfil, deixa teu like, deixa teu comentário, aquela coisa de sempre. O canal tá no crescimento bacana, agradeço a todo mundo que tá chegando aí no canal, mas a gente sempre pode mais, e é a hora dos colorados se unirem. Como eu disse em outros vídeos, nesses próximos 5 jogos, muita coisa do Inter irá se definir para essa temporada, então a gente tem que estar junto, tem que estar todo mundo imbuído no mesmo propósito, pensamento positivo, para a gente conseguir chegar lá, tá bom? Bom, vamos começar a falar da negociação que vai se concretizar, né? O nosso atacante sueco, baiano, o glorioso Niklas Eliasson, deve chegar nesse final de semana ao Rio Grande do Sul para assinar contrato com o Internacional, empréstimo de 1 ano com possibilidade de compra, né? Não é obrigação, né? Passe fixado, aquela coisa de sempre. Então ele deve se apresentar nesse final de semana, fazer exame médico e assinar contrato com o Internacional. O Inter que não vai jogar esse final de semana, né? Vai jogar somente na segunda-feira, então tá tranquilo, tá tudo de boa, a preparação continua, tá tudo certo. Como eu falei nos outros vídeos, a gente tem que estar focado no Remo e no Atlético Mineiro. O Grenal é importante, lógico que é, mas a gente tem que pensar nesses 2 próximos jogos que são fundamentais para a nossa luta contra o rebaixamento ainda no Campeonato Brasileiro. Então, foco total nisso daí, a preparação está sendo muito bem feita e eu tenho certeza que o Pesolano tem um plano e esse plano vai ser muito bem concretizado, realizado, e a gente vai conseguir esses pontos que a gente tanto precisa para esse final de temporada, tá bom? Ou melhor, para a sequência da temporada. Então é isso. E Niklas Eliasson chegará para assinar com o Internacional. Agora a gente precisa falar a respeito do camisa 9, gente. Esse camisa 9 aí, como é que vai ficar? É o Arce. Todo mundo sabe que o Inter quer o Arce. O Inter oficialmente, pelo menos por enquanto, desistiu do Bakambu, né? Então o Inter tá focado no Arce. Mas e aí? A gente vai ficar esperando o Rivadavia decidir o que vai ser da vida deles? Vamos ficar esperando o Rivadavia se ele vai passar ou não de fase na Copa Libertadores, se ele vai eliminar ou não o Fluminense? A gente vai ficar sentado com a boca escancarada, cheia de dente, esperando essa decisão deles? Qual é o plano B do Inter? A gente precisa de um plano B, gente. A gente não pode ficar aí esperando o cara, daí chega lá terça-feira que vem, os caras se classificam, então não vai dar, a gente vai precisar do cara pro resto da Libertadores, a gente vai olhar, tá, e agora o que a gente faz? Qual é o plano B do Inter? Qual é o próximo nome que a gente pode tentar contratar? O que a gente vai fazer, cara? A gente não ouve nada a respeito disso, a gente não ouve nenhuma movimentação de um outro possível nome que possa chegar ao Internacional. Tudo que a gente ouve é Arce, 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 Arce. E sempre agora, de uns dias pra cá, sempre, tá ficando difícil, tá ficando difícil, tá ficando difícil, tal. Beleza? O Inter não vai fechar as portas se não contratar o Arce, né? A vida vai continuar, mas vai continuar com quem? Quem vai ser o nosso próximo camisa 9? Vamos continuar apostando no Alejandro? Vamos jogar nossas fichas tudo no Alejandro? Se não, qual será o próximo nome que a gente vai tentar? Isso tem que estar muito claro, gente. E a gente não ouve nada, pelo menos no noticiário, aí, os repórteres, os setoristas do Internacional, ninguém traz um outro nome que não seja do Arce. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? É isso que a gente tem que se perguntar. Qual será o 9 se o Arce não vier? E será que não tá faltando um pouquinho de vontade no Inter, ele de chegar mais firme ali no Arce, tá aqui o dinheiro, tá aqui, e aí, vamos deixar tudo certo já? Será que isso já não aconteceu também? Porque, segundo informações, o Fabinho se reuniu com os caras. Mas aí tem apalavrado, tá tudo alinhavado, como é que tá essa situação? Cara, tá chato, faz semanas que a gente tá aqui falando do mesmo nome. Outros nomes apareceram, foram descartados, esse nome permanece, é uma novela sem fim, é uma história sem fim, como era aquele filme. Então tá chato, cara, a gente tem que decidir isso aí de uma vez. Ou vem ou não vem, cara.
pra gente poder tocar em frente. Conseguiu fechar a negociação com o Eliasson, beleza, mas e aí? Poxa, tá faltando alguma coisa na diretoria do Internacional para eles ou fechar com o Arce ou abrir negociação com outro. Oficialmente desistiu do Bakambu, então agora a gente só tem o nome do Arce na pauta. Chato isso aí, tá? Tá estranho isso daí, cara. Tá estranho, não tá legal. A gente tem que dar um jeito nisso daí, tá? Vamos falar agora então da volta dos que não foram. Em algum momento você já ouviu essa expressão, né? A volta dos que não foram. Então, quem tá voltando e na verdade não foi, ele mesmo, o nosso glorioso volante ganês, Denis Marfo. Denis Marfo, vocês vão lembrar, eu trouxe a informação aqui dias atrás de que ele estava fechando com o Grêmio. Aí parece que num determinado momento ele chegou, quer saber, cara? Não, Grêmio não tô afim, curti o Inter aqui, eu até falei, o único clube no Brasil que ele não podia ir era justamente o que ele estava indo, então parece que o jogador chegou pro seu staff lá, não, vou ficar por aqui, tá legal, tá gostoso? E aí se reuniram, conversaram, chegaram no denominador comum, de exatamente o que o Inter queria, renovação do empréstimo por mais um ano, para poder então fazer uma observação melhor do jogador. Ele que apareceu no Gauchão desse ano, vocês vão lembrar, jogou 45 minutos, né? Fez um auê, um salseiro, estava muito empolgado, dando sarrafado em todo mundo ali, o técnico teve que tirar ele antes que ele fosse expulso. Depois disso ele se machucou e sumiu, assim como o Benjamin. Benjamin é uma incógnita, toda vez que ele vai estrear nos profissionais, que ele vai se colocar à disposição, ele se machuca. Toda vez que ele vai surgir, ele se machuca. Então esses dois ganeses aí a gente precisa observar eles melhor, tá? Então vai ganhar oportunidades e quem traz informações para nós a respeito disso é o nosso glorioso Lucas Colar do canal Lucas Colar Repórter. Fala aí, Colar. Vamos falar de uma negociação que vai ser concretizada, porque ela fala sobre Denis Marfo, né? Deu toda a polêmica de que o Marfo ia sair do Inter, ia jogar no Grêmio, né? O Inter optou, né, por não exercer o direito de compra desse jogador junto ao... Deixa eu pegar o nome do clube aqui certinho. O Zilina África, de Gana, né? Então, é um jogador, né, que o Inter tinha de desembolsar $500 mil para contratá-lo, num contrato aí, né, de 50% dos direitos econômicos. O Inter entendeu que naquele momento era um custo muito alto para o retorno que ele daria num curto espaço de tempo, só que com a repercussão óbvia, né, de que ele ia para o Grêmio, o Inter se movimentou e conseguiu, né, uma nova condição. O Inter... É aquela história, né? Será que não tá faltando querência, como a gente gosta de falar? Se o Grêmio já não tivesse o Vini da Pose lá, será que ele já não tava em cima do Arce também? Porque a direção do Inter parece que tá sem pressa, cara. Parece que tá sem pressa, então foi só falar do Grêmio que a gente conseguiu renovar o empréstimo do cara. E aí? Né? Estranho isso aí. Está renovando o empréstimo do Denis Marfo por mais uma temporada, ou seja, ele vai ficar no Inter até a metade de 2027 e aí mantém a opção de compra no mesmo valor. E tem um detalhe importante nessa história, tá? O desejo do atleta foi determinante. Ele se identificou com o Inter e quis ficar no Internacional. Então ele também fez força para permanecer aqui no Inter e não ir para jogar no Grêmio. O planejamento do Inter agora é ele ser utilizado nesses últimos meses do ano. O cara olhou e pensou assim, não, o Grêmio não, aí já é demais, né? Não quero começar minha carreira com essa mancha já. Não, azul não, pelo amor de Deus. No Sub-20, né, nos compromissos que o Sub-20 terá pela frente, e ser utilizado pontualmente no plantel de cima, compondo treinamentos e sendo relacionado na necessidade do técnico Paulo Pesolano. E aí no Gauchão do ano que vem, a gente vê mais oportunidades desse jogador, que jogou uma partida como profissional nessa temporada, que foram 43 minutos contra o Caxias no Campeonato Gaúcho deste ano, vitória do Inter por 1-0 lá no Centenário, em Caxias do Sul. Então, Denis Marfo fica no Inter, né, o ganês permanece lateral direito, volante, né, primeiro volante, é um jogador que está aí renovando seu vínculo com o Inter. Bom, então tá aí, o Denis Marfo irá permanecer no Internacional. Vamos ver, né, se ele confirma como o jogador que a gente imagina que ele seja, né, se bem que ele já não era titular no Sub-20, né, então a gente vai ter que ter um cuidado maior e fazer uma observação interessante desse jogador. Agora,
Soem os tambores que graças a Deus um jogador está deixando o Internacional numa das contratações mais mal explicadas da história do Inter. Cleiton Sampaio está deixando o Internacional. Vocês vão lembrar que eu trouxe a informação aqui de que ele estava negociando com o Sport Recife, parece que vai dar linha na pipa, finalmente ele está deixando o Inter, mas infelizmente o Inter terá que pagar parte do salário do atleta, porque o Sport não tem como pagar 100% do salário, e esse sempre foi o entrave para negociá-lo para algum outro time, o valor do salário. Essa contratação está muito mal explicada. Foi uma contratação de um time da Série B de Portugal, um time que ninguém conhecia, e o Inter fez um contrato de 4 anos com ele. 4 anos. Quem faz um contrato de 4 anos com alguém que não é conhecido, com alguém que ninguém sabe de onde veio, para onde foi, como que foi parar em Portugal? Essa contratação está muito estranha. Ela precisava sim ser esclarecida, mas de qualquer forma, finalmente ele vai jogar, vai sair do Inter, graças a Deus, vai fazer o restante da temporada no Sport Recife. Poderia levar o Richard junto com ele, mas infelizmente o Richard se acomodou, sentou no contrato e dane-se. Tô aqui de boa ganhando meu dinheiro só para treinar, então tá tudo certo. Tem jogador que é assim, não tem nenhum tipo de expectativa de correr atrás de nada na sua carreira, ele só quer ganhar o dinheiro dele, tá tudo certo. E o Richard é um desses. Então, Cleiton Sampaio está deixando o Internacional, graças a Deus, né? Vai liberar alguma coisinha na folha ali, mas infelizmente não vai ser 100%, né, gente? Infelizmente, a gente queria, mas não vai ser 100% que ele vai liberar, tá bom? Bom, seguimos a preparação para enfrentamento contra o Remo. Tem o Remo, tem o Atlético Mineiro antes do Grenal. Faço questão de salientar isso porque 5 jogos fundamentais para o Inter na temporada. Remo, Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia e Grêmio. Muita coisa vai se resolver nesses 5 jogos, então a gente tem que estar focado no próximo. A gente pensa no Grenal depois. Então, vamos lá, manter o foco, fazer o Inter ganhar esse jogo. Se o Inter ganhar do Remo e do Atlético, possivelmente vai dar uma livrada ali, vai dar uma distanciada da zona de rebaixamento, vai ficar numa situação mais confortável para os enfrentamentos da Copa do Brasil. Então, vamos manter o foco, galera. Vamos lá. Todo que eu nem falei no início do vídeo. Todo mundo junto, todo mundo... Ninguém solta a mão de ninguém, tá? Vamos lá, vamos empurrar o Internacional. E se você tem condições, segunda-feira você só tem um destino à noite, que é o Gigante da Beira-Rio. Apoiar, incentivar e carregar o Inter rumo a mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, tá bom? O que tínhamos hoje do Internacional era isso, né? Agradeço a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela audiência, pela sua inscrição, por seguir a página, seguir o perfil. Mais uma vez, estamos juntos, rumo aos 1000 inscritos em todas as redes sociais. Em uma eu já consegui, né? Graças a Deus, graças a vocês. Então, quero atingir esse mesmo número nas demais, tá bom? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.